Segunda parte da nossa emissão. Hoje a convidada do dia é a jornalista Ana França, que esteve à conversa com o Marco Martins sobre a guerra na Ucrânia. Convidada. A invasão russa à Ucrânia entrou no 22º dia nos mesmos módulos que nos dias anteriores. Bombardeamentos estratégicos nas cidades de Kiev, Kharkiv, Mariupol ou Mykolaiv. Esta última cidade estando situada perto da pérola ucraniana do Mar Negro, Odessa. Entretanto, prosseguem as negociações entre a Ucrânia e a Rússia. Segundo informações recolhidas pelo diário britânico Financial Times, um acordo poderá ser encontrado. Esse acordo teria 15 pontos, entre eles a renúncia expressa da Ucrânia a uma futura adesão à NATO. Outra cedência exigida pelos russos é que a Ucrânia poderá manter um exército próprio, mas deverá ser limitado e o país não poderá acolher bases ou material militar de outros países. Se estas exigências são aceites, a Rússia vai cessar as hostilidades e retirar as suas tropas de todos os territórios ucranianos ocupados desde o início da invasão. As negociações entre os dois países começaram na segunda-feira, 14 de março, e prosseguem nesta quinta-feira, quarto dia consecutivo, contrariamente às outras rondas de negociação, que duraram apenas um dia. A RFI falou com Ana França, jornalista portuguesa do Expresso, que regressou recentemente da Ucrânia. Ana França, que esteve exclusivamente em Lviv e no oeste do país, estava marcada pelo desespero humano que viu nas pessoas que tentavam fugir da Ucrânia. A jornalista portuguesa também nos contou como viveu estes 15 dias em território ucraniano, as histórias que a marcaram, bem como a coragem do povo da Ucrânia, unido como nunca desde o início dos ataques do exército de Vladimir Putin. Talvez um sentimento de estranha pertença, apesar de eu não ter nenhuma ligação familiar ou sentimental ou profissional ao país. É uma realidade que é bastante próxima de nós, não é? É o único país entre a União Europeia e a Rússia e as pessoas partilham muitos traços culturais parecidos connosco e senti que realmente ainda devia lá estar. Foi o que eu senti quando cheguei a Portugal, é que queria regressar e falar mais com aquelas pessoas, até porque obviamente ficamos sempre com os números delas, algumas pessoas que falam connosco horas e horas, ou que são os nossos motoristas, ou que são os nossos tradutores e que nos ajudam. Aliás, sem eles era impossível encontrar qualquer história ou falar com a maioria das pessoas que lá vive, portanto ficamos sempre um pouco ligados ao país. Foi um pouco isso que senti quando aterrei, que feliz por obviamente ir ver a minha família também, mas que devia lá estar, que devia ter permanecido na Ucrânia e onde espero voltar em breve, mas claro que é suposto haver os fotógrafos e os jornalistas, têm que trocar e têm que ir outras equipas e depois posso ir outra vez ou não sei, mas essa é a sensação que fica, é que gostava muito de continuar a conhecer melhor aquelas pessoas que têm demonstrado de facto muita coragem, não é? Na forma como estão a lidar com esta guerra. Esteve na Ucrânia vários dias. O que nos pode dizer sobre o que viu? A que situações assistiu, por exemplo? Eu não estive numa zona muito perigosa, estive maioritariamente no oeste, aliás, só estive no oeste, mas quando eu cheguei, no dia 25, eu não sabia que o oeste ia ser poupado à invasão, não é? Portanto, havia muita tensão naqueles primeiros dias. A cidade de Lviv não tinha carros e depois disseram-nos que não era nada comum, que a cidade é grande, é uma das maiores cidades do país e a maior cidade do oeste, e não tinha carros porque as pessoas também, como nós, jornalistas, quando chegámos, não sabiam se a cidade, ou seja, se o país todo seria, por exemplo, alvo de bombardeamento em massa das principais cidades. Então não havia comida, só havia frescos e fruta e pão, mas nada de atum, nada de grão de bico, nada de enlatados que se podem conservar mais tempo. Isso notava-se no início e essa foi a parte talvez mais logística. Eu não estava à espera de encontrar logo nos primeiros dias alguma falha de abastecimento dos supermercados, mas depois há outra parte muito menos contornável que essa, que é a parte do sofrimento humano. Eu não vi nenhum bombardeamento, eu não vi nenhuma maternidade destruída, eu não vi nenhuma mãe em trabalho de parto com ferimentos no abdômen, como aconteceu em Mariupol, mas vi muita gente a fugir, concentrada na estação de comboios de Lviv, que é um cenário bastante difícil de escrever, é um pouco como a Segunda Guerra Mundial a cores, são milhares e milhares e milhares de pessoas com trouxas, algumas têm malas normais, como nós vamos para viajar, mas outras têm sacos e pedaços de tecido que depois amarraram com um nó, não é? E têm lá roupa dentro, brinquedos dos filhos e fraldas e tudo. A estação de comboios esteve sempre cheia,
nos 15 dias que eu estive em Lviv, porque à medida que mais cidades iam sendo bombardeadas, mais pessoas tentavam fugir para Lviv para depois continuarem para a Polónia, que é a 70 km de Lviv, a principal fronteira, e depois as pessoas acabaram por ir escoando para os vários pontos fronteiriços, mas o desespero na estação foi a coisa que mais me marcou em Lviv, porque as pessoas vinham de sítios que de facto estavam a ser atacados com muita intensidade, perderam casas que tinham construído há pouco tempo, deixaram lá as pessoas mais velhas, porque as pessoas mais velhas não concebem deixar as suas casas e principalmente morrer fora das suas casas, e muitas mães, muitas mães e muitas crianças, o que é sempre um cenário muito triste porque as crianças estão impacientes e há muito choro e muitos abraços às mães e muitas crianças a dizer quero voltar para casa, e as mães tentam acalmá-los porque na verdade muitos eram crianças muito novas e se calhar se a situação melhorar rapidamente elas não vão ficar muito traumatizadas ou não vão perceber totalmente o que se passou, mas se esta situação se prolongar, que era o que me dizia uma das mães, ela não estava preocupada com o filho a chorar naquele momento, porque está frio, está cansado, tem fome, ok, isso acontece, vão ao supermercado e demora um pouco mais e ele já está a chorar. Ela estava preocupada que aquela situação não se desenrolasse por anos e anos e que ele pudesse ficar traumatizado com a guerra, porque naquele momento ele não sabia exatamente porque é que eles estavam a fugir de Kharkiv, que tinha sido completamente bombardeada no dia anterior a eu conhecer esta mãe e o seu filho. Portanto, esse desespero humano era constante na estação de Lviv e também em teatros que albergavam pessoas, em museus, em cinemas, em igrejas. Todos os sítios de Lviv serviam para alojar pessoas enquanto elas não transferiam para outros comboios para a Polónia ou para carros particulares ou para ações humanitárias que estivessem a ajudar a levar pessoas ou transportes públicos. Tudo foi mobilizado para levar pessoas para a Polónia. O país mobilizou-se, e mesmo carros particulares, tudo. Mas esse foi o desespero que eu vi, que não é pouco, pode não ser bombardeamentos, mas é o desespero de pessoas que não sabem, não fazem a mais pequena ideia como é que estão os seus pais, ou porque não conseguem contactar com eles há dias, ou porque sabem que ficaram no meio do bombardeamento, ou porque sabem que são maridos que trabalham no hospital, ou que estão a combater. Portanto, esse desespero foi de longe uma das coisas que mais me marcou, não só neste trabalho, mas na minha carreira toda. Também esteve em outras cidades? Sim, estive em Lutsk, que é a cerca de 100 km da Bielorrússia, e nessa altura o aeroporto já tinha sido bombardeado e as sirenes eram bastante frequentes. Entretanto voltou a ser bombardeada a cidade, mas eu já não estava lá, já estava de volta a Lviv, onde fomos ver um treino, estavam 300 pessoas num anfiteatro e havia aulas teóricas e depois práticas, quer de tiro, quer de primeiros socorros. Estava uma médica a ensinar a fazer reanimação, a ensinar a fazer um torniquete para o sangue não passar ou para tentar isolar as artérias mais importantes do nosso corpo. Estava mesmo muita gente e era um complexo que antes tinha sido um museu, ao lado do museu havia um centro comercial da mesma pessoa, um empresário local conhecido que tinha vários supermercados e disponibilizou o museu, tiraram as principais peças de arte que esconderam num sítio que não nos disseram e adjacente ao museu havia de facto esse complexo que tinha um cinema e era lá que se davam as aulas. Então havia talvez 100 crianças entre os 10 e os 17, 18, já não são crianças, mas pronto, são na mesma muito novos, a fazer fila para aprender a disparar e para aprender a reanimar corpos inertes que encontrassem numa situação de guerra, não é? Isso também é uma coisa muito chocante, porque aquilo não é nada normal. As pessoas já estão tão habituadas à resistência e a ver na televisão pessoas a treinar para ser militares, civis, crianças, mulheres, mais pessoas velhas, que já se torna meio normal, mas não é. Para uma pessoa que chega de Portugal ou de França ou de Itália ou de onde seja, não é nada normal um grupo de crianças a disparar armas, primeiro sem balas e depois numa cave, de facto com balas. Eles estavam a disparar armas verdadeiras, miúdos de 12 anos. E, portanto, isso também foi uma coisa que eu acho que chocaria qualquer pessoa, apesar de não haver ali ninguém ferido. E depois, além disso, também fomos a Lipniki, que é uma aldeia de 300 ou 400 pessoas perto de Lviv. Fomos tentar ver se os sítios mais pequenos estavam a preparar-se da mesma forma. E estava a aldeia toda envolvida na resistência. Os mais novos a fazer coquetéis Molotov, as pessoas mais velhas a fazer aqueles camuflados, que é uma rede em que as pessoas vão cozendo vários tipos de castanho e verde, vários pedaços para depois pôr por cima dos tanques e dos armamentos para não se verem, não é? Então estava toda a aldeia envolvida nesse esforço, não é? Também havia muitos checkpoints por todo lado. A cada aldeiazinha na entrada tem uns pneus e uns sacos de areia e as pessoas revezam-se para proteger as suas aldeias, e as pessoas que lá estão não são todos jovens, ávidos de guerra ou pessoas velhas que não têm nada para fazer. São engenheiros de software, são médicos que enquanto não estão no hospital estão lá à noite. Normalmente não se vê uma guerra a começar. Na Ucrânia foi possível porque o Oeste não foi logo danificado, não está a ser atacado ainda. Portanto, é como ver o que é que uma população faz quando a 300 ou 400 quilómetros há um exército. E é isso que faz, não é? Prepara-se de formas que até parecem um pouco, talvez, pueris, ou para nós que estamos de fora e sabemos o poderio do exército russo, eu às vezes ficava a olhar para eles como é que eles têm tanta certeza que vão ganhar.
mas as pessoas estão de facto muito envolvidas nessa resistência e nem sequer pensam, nem lhes passa pela cabeça algum dia que as cidades venham a ser russas e nem pensar, e estão a ganhar, e estamos a derrotá-los e tudo isso, que não é verdade, não é? A Ucrânia está só a ganhar a guerra no Twitter, não está a ganhar de facto a guerra, é só ler historiadores de guerra e bélicos e de história russa. Na verdade é uma estratégia como outra qualquer, eles só estão a andar ao ritmo que eles desejam, porque poderiam andar a um ritmo mais rápido se quisessem, não é? Claro que a moral é uma coisa tão poderosa, se calhar como uma bala, mas se os russos quisessem mesmo arrasar aquela cidade onde eu estive, Lipniki, de 300 ou 400 pessoas, conseguiriam, provavelmente, não é? Mas não deixa de ser extraordinária a força da união daquelas pessoas. Uma das pessoas lá, na verdade um deputado em Kiev, que voltou para defender a aldeia, dizia-me que o Putin é o melhor político que em 30 anos de independência eles já tiveram, porque nunca ninguém uniu o país, nem de perto nem de longe, desta forma. Sentiu entre o início da guerra e quando saiu do país que a mentalidade mudou completamente? As pessoas estavam com mais medo nos primeiros dias do que depois. É um pouco a adaptação humana a tudo, não é? Como o Covid, se calhar nos primeiros meses nós nem conhecíamos a doença e achávamos que toda a gente que ia contra isso podia morrer, e no princípio, no primeiro e no segundo e terceiro dia de guerra, as pessoas estavam com bastante medo e falavam pouco e corriam logo para os abrigos quando havia uma sirene. Passado 3 ou 4 dias, vi muita gente com as sirenes a tocar e só as pessoas que tinham filhos pela mão é que corriam, pronto, um pouco mais rápido para o sítio mais próximo, mas as outras, se tivessem um caminho diferente a fazer, ou porque iam a banco, ou porque iam buscar os filhos à escola, ou porque iam ao supermercado, continuavam no sentido oposto dos abrigos, e mudou também a adesão das pessoas à resistência, né? Muitos jovens naquelas filas para se inscreverem nas brigadas de defesa territorial, que são pequenas brigadas civis que misturam ex-militares e civis que depois têm uma espécie, um treino básico militar e também têm exames psicológicos e físicos para poderem integrar, filas enormes. Normalmente o que acontecia é que à 1 da tarde, das 8 à 1 da tarde, ainda conseguiam inscrever-se alguns, depois fechavam esses centros porque já não conseguiam processar mais papéis, tinham muitos exames para fazer, físicos e psicológicos, às pessoas que já se tinham inscrito, mas não podiam receber mais naquele dia. E depois começou-se a ver também grupos civis a tapar as placas da rua com a indicação de que cidade é aquela, de que rua é aquela, e mesmo a arrancar placas antigas para os russos confundirem, para não saberem em que rua estão, o que, de novo, me parece uma tática muito romântica da resistência francesa, não é? Mas não necessariamente uma coisa que vá ajudar a cidade a não ser invadida, porque os russos vão de saber onde é que estão com os seus telemóveis iguais aos nossos, não é? De repente estava toda a gente envolvida nessa resistência, fecharam restaurantes, por exemplo, o restaurante Praha, onde nós estivemos, e que transformou-se numa cantina para mandar coisas para a fila da frente, botas quentes, sanduíches, fruta, água, aqueles garrafões de água purificada, tendas, tanto para a fila da frente como também para os refugiados que estão a tentar sair de outras cidades, e há filas enormes para sair dessas cidades. Portanto, o restaurante tinha carrinhas que antes usavam para abastecimento do restaurante ou para ir buscar produtos, e agora estavam a usar para ir cada vez mais longe, levar uma espécie de kits com coisas doces, porque calorias é importante, estava um frio inacreditável, coisas saudáveis, pensos, garrafas de água, tipo um kit, não é? E estavam sempre a entrar e a sair carrinhas a distribuir coisas pelo oeste, mas a cidade mobilizou-se toda e todos os edifícios eram de repente autênticos centros de recepção de donativos, fraldas, pilhas e pilhas de fraldas, botas, quispos. A sociedade mobilizou-se completamente para esse esforço de ajuda, tanto aos militares como aos civis. Mas um dos motivos dessa invasão russa é de dizer que há muitos russófonos no país, na Ucrânia. Sentiu justamente que isso é uma realidade, que há muitos russófonos, mas que Sim. na realidade Sim, há não muita querem gente pertencer à Rússia, no fundo. E os que queriam já não querem. Os que talvez fossem um pouco mais saudosos do tempo em que eram jovens, e na verdade o saudosismo da União Soviética ou de outros tempos que nós hoje sabemos que foram mais duros, os nossos avós sempre nos disseram que na juventude é que era bom, mas é talvez um saudosismo mais pela juventude e pela força física que tinham ou pela vida toda que tinham à frente do que propriamente por pertencerem ao URSS, não é? Falei com muita gente de zonas afetadas, zonas russas, Mariupol, Kharkiv, e todos eles estavam absolutamente exasperados com a ação da Rússia. Ninguém disse que percebia aquilo ou que entendia que vinham nos salvar do regime nazi ou que o presidente Zelensky era ilegítimo. Não ouvi ninguém dizer isso, e as pessoas diziam o contrário. Uma das pessoas que a mim mais me tocou foi a Nina Petrova, uma mulher de 44 anos que fugiu sozinha de Kharkiv, que dizia que sonhava em russo, pensava em russo. Os pais não falam outra coisa, falam ucraniano péssimo, não é a língua deles. E ela estava absolutamente chocada com os amigos que estão na Rússia, sujeitos àquela propaganda permanente, e que lhe diziam que eram os ucranianos que estavam a bombardear Kharkiv, e ela disse que não ia falar nunca mais com metade das pessoas que conhecia na Rússia, não é? Ou seja, estas pessoas tinham ligações à Rússia, tinham amigos na Rússia, e agora estão chocadas com a forma como eles estão a agir. Falámos com outro padre que tinha família em Mariupol e que não falava com a família há 5 dias, e ele achava que os pais estavam mortos quando falou connosco. Entretanto, continua a não falar com os pais. Isto foi quase há 7 dias que eu falei com este padre. Este padre era um padre ortodoxo russo. Estão completamente chocadas, todas, não é por serem russas ou terem nascido ainda
durante o tempo soviético que desculpam estas ações de todo. Eu não tenho essa experiência. Se calhar há pessoas que sim, que acham que os falantes de russo estavam a ser ostracizados. Não tenho esse conhecimento. Sei sim que em sítios como Mariupol e Kharkiv sempre houve demonstrações de falantes de russo que se sentiam muito desligados de Kiev e que se sentiam um pouco ostracizados e esquecidos pelo poder local. Sim, claro, isso existe, mas isso não tem nada a ver com acharem que agora esta invasão é o que vai resolver esse desligamento de Kiev que eles sentiam, não é? Não notei nada disso. Em algum momento esteve em perigo ou teve medo? Eu nunca estive em perigo, mas no dia em que cheguei não sabia disso, não sabia que Lviv seria tão seguro. Nos primeiros dias tínhamos muito contacto até com o governo português, que teve sempre a perguntar onde estávamos e como estávamos e a dizer-nos os tempos que íamos demorar se caso nos deslocássemos naquela hora. Por exemplo, 300 carros, o que equivale a 20 horas de espera, 400 pessoas na fronteira a pé, o que equivale a 12 horas de espera a pé. Nessa altura havia muito essa preocupação e até houve um alerta na informação que, acho eu, vinha dos americanos, acabou por não se confirmar. Logo no segundo dia estivemos todos para ir embora, estávamos todos à porta do hotel a olhar para o único carro que existia entre nós, que era o carro do observador. Acabámos por decidir que não ia ninguém, porque ou íamos todos naquele carro ou não ia ninguém e pronto, e se acontecesse, acontecia e ficávamos no bunker do hotel. Mas depois acabámos por perceber que a invasão da Rússia ia ser talvez mais lenta do que se supôs ao início. Nunca senti perigo. As sirenes sim tocavam, depois pararam. Durante 2 noites tocaram às 3 da manhã e a sirene soa na rua, mas soa também nos quartos de hotel. Portanto, quem estiver no quarto a dormir, ouve primeiro em ucraniano e depois em inglês, um alerta muito alto. Ficamos com os mesmos bocadinhos frangalhados porque deitamos a pensar que talvez às 3 ou às 4 uma sirene com uma voz super alta a dizer que há um bombardeamento iminente nos pode acordar. Mas não me senti em perigo. É mais uma questão de não ser uma realidade totalmente diferente da total segurança que existe em Portugal, mas não me senti em perigo. Vários especialistas afirmam que esta guerra, no fundo, vai durar vários meses. Não consigo dizer, já ouvi o próprio governo ucraniano dizer que espera que em maio a guerra já tenha acabado. As pessoas em Lviv confiam muito no poder de negociação do governo, acham que mais 2 semanas até ao fim de março está acabado. E depois há outras pessoas que nos disseram que não acreditam que os russos desistam, porque a ideia não é a Ucrânia nem é ligar o Donbass à Crimeia, é mesmo seguir pela Polónia adentro e até Berlim. Portanto, eu não consigo dizer quando é que a guerra acaba, não faço ideia, depende que os ucranianos aceitarem ceder. Quer dizer, se o problema era a NATO, que eu não acredito, porque o Putin no discurso onde justificou a invasão nunca falou da NATO. Portanto, se o problema era a NATO, o Zelensky já disse que tudo bem, ok, só daqui a 50 anos ou 100 anos não querem a NATO. E eu não vi, com essa promessa do Zelensky, os bombardeamentos a acalmarem. Portanto, o que é que ele pode permitir? Mesmo que ele dê as repúblicas que já foram reconhecidas pela Rússia como países, de facto, como repúblicas independentes, Donetsk e Lugansk, também já se fala que os ucranianos possam aceitar isso, mas também não vi nenhum apaziguamento depois dessa promessa ucraniana. Portanto, não consigo responder mesmo a essa pergunta. Não sei quanto tempo pode demorar a guerra, dependendo do que o regime russo achar que é uma vitória. Se eles acharem que é uma vitória a Ucrânia não estar na NATO, se eles aproveitarem essa saída, não é? E disserem, pronto, era o que nós queríamos, já está aqui. Ok, se calhar pode durar mais uma semana. Mas não sei se depois de todo o mundo andar a dizer que eles estão a perder, que o exército está a desmobilizar, que há desertores, que não têm comida, será que o Putin vai aceitar que essa narrativa seja aquela que resulta desta guerra? A narrativa de que ele basicamente aceitou qualquer saída e simplesmente, na verdade, perdeu a guerra, mas aceitou qualquer promessazinha de não adesão à NATO e saiu do país, abandonou tudo, Kiev, Kharkiv, Mariupol, tudo. Não me parece que depois de uma ação tão extrema ele recue só porque a Ucrânia diz que não vai aderir à NATO. Era a Ana França, jornalista portuguesa do Expresso, que poderá ir novamente para a Ucrânia caso se revele necessário. A invasão russa à Ucrânia começou há 22 dias. Segundo a ONU, 700 civis morreram desde o início da guerra e já há 3 milhões de deslocados que fugiram da guerra para outros países. No que diz respeito às forças armadas de cada país, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky admitiu que 1.300 soldados faleceram, enquanto o único comunicado russo afirma que 498 soldados morreram na operação especial na Ucrânia, segundo a expressão utilizada na Rússia, numa guerra de informação e de contra-informação.